Aproveita, dá uma sugestão de agradeço. Obrigada. Uma vez. Faça você. Olha aqui, ó. A diferença, ela te leva para um outro patamar. Então, prazer estar aqui. Obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Aproveita. Eu não tenho como te agradecer. Eu consigo. Você bem. Pratica ser odontoleiro. Obrigada. Oi, de amor. E eu sempre. É uma maravilha. Olá, bem-vindo ao OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, para a gente falar um pouquinho do dia a dia no consultório dentário com as pessoas que realmente estão com a mão na massa. Quero agradecer a presença de todos, pais, colegas, amigos, professores, pacientes que estão aqui curtindo, e vou pedir para vocês, se vocês estão gostando desse material e querem que a gente continue produzindo, curte, comenta, compartilha, porque isso é muito importante para a gente dar continuidade no nosso canal. Quero agradecer também a Hype, né, que realmente a gente vem aqui, eles estão sempre organizados para a gente poder chegar, gravar, né, e fazer tudo com que realmente o episódio fique o melhor possível. Quero agradecer a Clínica Odontos, que é a clínica que eu trabalho há 30 anos e que me deu toda essa base e noção multidisciplinar. E quero agradecer também a Tomograph, que é a clínica radiológica queridinha de todos, né? Eu acho que mais importante do que tu ter uma boa equipe radiográfica é tu também ter o apoio, né? Porque quem trabalha com criança, adolescente, sabe que as urgências estão por aí e eles têm toda essa assessoria quando a gente precisa. Então eu brinco, né, que a gente tem que ter o nosso radiologista de estimação. Fred, obrigada por todo o teu trabalho, pelo teu excelente trabalho, pelo apoio também e acreditar no OdontoCast. E quero dizer, como eu sempre, né, é uma das minhas frases, né, informação é poder, e hoje a gente vai informar. Gente, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero dizer para vocês que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que eu acredito no que fazem, que eu acho que elas fazem de uma maneira tentando fazer a melhor odontologia possível. Mas hoje eu tô com uma convidada super especial, porque ela não é de Porto Alegre e a gente tá há vários dias tentando se encontrar, né? Já faz um bom tempo e hoje fechou e é um orgulho. E se tem um tema hoje que eu acho que é fundamental o dentista saber, mas a gente sabe pouco, é sobre saliva. Então estamos aqui com nada mais, nada menos do que com a professora Débora Heller. Débora, conta para nós quem tu és. Muito obrigada. Primeiro, quero te agradecer, Mônica. Para mim, saiba que é uma alegria, um orgulho estar aqui contigo. Já sigo o OdontoCast, sou muito fã, então queria começar primeiro te parabenizando por esse podcast maravilhoso, que realmente leva informação relevante e que faz uma diferença muito positiva, tanto para os nossos pacientes como para os nossos colegas dentistas, para levarem ainda mais saúde para os seus pacientes. Quem eu sou? Na verdade, somos aqui, né? Ambas aqui. Sou de Porto Alegre, nasci aqui, então sou uma gaúcha, nasci em Porto Alegre, fiz a minha formação aqui na URGS, sou filha da URGS, na Faculdade de Odontologia da URGS, e desde a graduação em odontologia, eu sempre me interessei por esse lado, tanto da clínica como da ciência. Tanto é que já é o meu perfil no Instagram, né? A dentista cientista no Instagram. Então, sempre tive esse interesse pela odontologia baseada em ciência, em evidências. Então, desde a graduação, né, fui apresentada a isso. Fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ. E foi quando eu estava no Rio de Janeiro, fazendo um mestrado em periodontia, que essa é a minha especialização, que eu digo assim, mais clássica, né? Foi aí que eu escutei a primeira vez sobre saliva e diagnóstico salivar. E eu li a primeira vez os estudos de quem acabou sendo o meu mentor, que é o professor Frank Oppenheim, na Universidade de Boston. Eu sempre tive esse sonho de ir para os Estados Unidos. Então, fui fazer o meu PhD nos Estados Unidos em saliva e em diagnóstico salivar. Então, sou aqui gaúcha de Porto Alegre. Acabei indo para os Estados Unidos, ficando 6 anos lá. Em 2016, eu voltei para o Brasil. Então, quem eu sou? Eu sou uma dentista, cientista com uma missão. E a minha missão é levar o conhecimento, é levar o diagnóstico salivar para todos os dentistas do Brasil e do mundo, para que assim
você, dentista, consiga levar ainda mais saúde aos seus pacientes, para que assim, Mônica, tu consiga levar uma consulta ainda melhor de prevenção e realmente predizer, atuar no risco e manter os teus pacientes saudáveis ao longo do tempo. Esta sou eu. A Mônica diz, conta também sobre os teus filhos, né? Então vamos lá, que eu amo conta os filhos. Tenho 2 guris, sou mãe de 2 guris pequenininhos, né? A gente voltou pro Brasil em 2016, porque casei com um paulista, né? Vamos deixar, né? Já colocar essa parte. Casei com um paulista, hoje moro em São Paulo, por isso que a gente tá tentando, né? Agendar esse podcast. Faz tempo que eu venho acompanhando o Odontocast. Então a Mônica posta ali, ela disse, mas eu quero estar lá, porque eu quero levar esse conhecimento pro dentista gaúcho, pro paciente gaúcho. E não é só o gaúcho que sintoniza, porque eu sintonizava é verdade. São Paulo, né? De todo o Brasil. Então, hoje moro em São Paulo, né? Tenho os 2 meninos, o Dani e o Davi, e atuo nessa minha missão. Também tenho uma prática clínica em São Paulo. Minha prática foca hoje 100% no diagnóstico salivar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu quero falar para o dentista conseguir trazer esse diagnóstico salivar para o seu consultório. Porque a gente está aqui, é o nosso primeiro podcast de 2025. Hoje, mais do que nunca, isso é altamente necessário e vai fazer toda a diferença. Não, eu vou te dizer assim, eu tô super feliz, eu não tenho como te agradecer. A gente realmente, assim, né, queria muito fazer. E quem trabalha, tu sabe que eu tenho uma clínica com 12 profissionais e a gente trabalha, assim, as diversas áreas da odontologia, né? Mas eu acho que o foco da nossa clínica é prevenção. E eu acho que hoje a saliva, ela tem uma importância tão grande e, ao mesmo tempo, é algo que a gente não tem um conhecimento importante, né? Então, quando tu, né, quando tu me disse, vamos fazer, né, acontecer e a gente conseguiu marcar, eu fiquei muito feliz e te digo que eu tô aqui para aprender. Tô fazendo aula, né? Então, eu já quero te dizer que vou focar bastante também, um pouco mais até na minha área, que é pediatria, mas adolescente, adulto, jovem, né? Mas assim, nós temos aqui um público diverso, né? Então, a primeira coisa assim que eu queria, bem chavão, né? O que é a saliva, né? Como é que ela é produzida? Qual a importância? O que é saliva? Perfeito. Se eu quiser botar em uma palavra, eu botaria assim, saliva é o nosso grande escudo protetor da boca. Então, o que é a saliva? É o fluido que está na cavidade oral, então, na verdade, vai ser uma mistura do que é produzido pelas glândulas salivares. Se a gente lembrar lá da graduação, né? Essas glândulas salivares presentes em pares, as maiores, parótidas, submandibular e sublingual. E nós temos diversas glândulas menores ao longo de toda a mucosa. Então, a saliva, por que eu disse logo de cara? É o nosso grande escudo protetor. Porque é esse fluido biológico que está presente na boca e protegendo todas as estruturas dessa boca. Protegendo os nossos dentes, por exemplo, de cárie, de inflamação gengival. Protegendo também essa boca, lubrificando essa boca, facilitando o que eu estou fazendo agora. A fala, a comunicação, a gente começa a entrar nas funções da saliva. Então, a saliva é o nosso grande escudo protetor. A saliva ela tem proteínas com ação antimicrobiana, antifúngica, antiviral e antibacteriana, tudo presente na saliva. A saliva neutraliza ácidos. Quando eu tomo água com gás com limão espremido, a saliva está neutralizando aquele ácido. Ou um paciente com refluxo, por exemplo, ácidos intrínsecos. A saliva faz esse papel de neutralização de ácidos, que a gente chama de capacidade tampão da saliva. E ela atua também, por exemplo, na sensação de paladar. Quando o nosso paciente, olha aqui, isso é muito interessante. Inclusive, passei agora o inicinho do ano, fui para o Spa do Vinho, aqui em Gaúcho, provavelmente já fui lá para Bento, a região de Bento, Spa do Vinho. A sensação de paladar precisa de uma boa salivação. Olha que interessante. Então, a saliva, ela facilita tanto funções orais, como ela mantém esse meu paciente em saúde. Então, repito, é o nosso grande escudo protetor, produzido pelas glândulas salivares, que está na boca, e o dentista clínico precisa fazer essa avaliação no seu consultório. Porque um paciente com boca seca, e Mônica, hoje a gente vive uma epidemia de boca seca. Um paciente com boca seca, ele vai estar em maior risco de ter doença, porque ele tem menos dessa proteção salivar. Te ouvindo falar, Débora, assim, né, bem colocando a saliva assim, é o escudo protetor, né, como tu pontuou, né.
a gente se dá conta, meu Deus, como eu tinha que estar mais atento ao escudo, porque se é ele que protege, é dele que eu tenho que cuidar para estar em boca, né? Eu acho que a gente vem de uma odontologia que era muito de tratamento, muito de doença, né? E hoje a gente tem outras condições. Hoje até a nível de consultório, que é o que eu conheço, que eu trabalho, a gente já tem paciente zero cárie, sabe? Paciente que a gente já está conseguindo trabalhar muito mais a questão de prevenção, de longevidade, do molar dos 100 anos, como fala a Sandra Calil, e que é o lema da Boped, né? Muito mais a questão de prevenção do que a de tratamento, né? Então eu acho que até hoje a saliva, ela tem, né, esse olhar, né? Porque hoje a gente realmente pode trabalhar mais a prevenção. Antes nós estávamos apagando incêndio, né? E hoje a gente está trabalhando mais essa questão de prevenção. Então, assim, achei maravilhoso e gostaria de, né, a gente ir agora destrinchando essa questão da saliva, né? Então, assim, o que causa diminuição da saliva? O que muda a qualidade da saliva em termos, assim, ou de alimento, ou de esporte, ou de alguma questão, assim, até medicamentosa? Perfeito. E tu falou aqui uma das principais causas de boca seca, de diminuição da saliva, que é o uso de medicamentos. Hoje, Mônica, praticamente metade de todos os medicamentos disponíveis na farmácia tem como efeito colateral xerostomia, que é a sensação de boca seca. Olha isso. Então, as chances é que o nosso paciente está fazendo uso desse medicamento. Além disso, nós temos diversas doenças autoimunes que também estão associadas à diminuição da saliva. Então, por exemplo, síndrome de Sjögren, também sim. Algo mais comum, né, em mulheres, mas também está bastante associada à boca seca, né, boca seca, olhos secos. Nós temos a questão também do paciente que passa por radiação da região de cabeça e pescoço. Então, esse paciente que passa por radioterapia, essa radiação ainda causando um dano à glândula salivar. Sim, que muitas vezes a gente até usa saliva artificial, isso, né, para tem que lubrificar. usar para dar o conforto nesse paciente, mas a gente também tem que estimular a salivação, né, desse paciente. Perfeito. Então a gente tem essas são as três principais condições. Então tu entra doença autoimune, medicação e a radiação. Mas a gente tem também outras condições, tanto, por exemplo, desidratação. Eu tive dengue, faz um ano quase que eu tive dengue, em fevereiro do ano passado. Como que eu soube que eu precisava ir para o PA, né, para o pronto atendimento, me reidratar? Porque eu estava com a boca completamente seca. Então, a desidratação, ela causa essa secura oral. Isso, por exemplo, tu falou do esporte. Então, às vezes, o nosso paciente que pratica esporte, tanto profissional como amador, ele pode estar desidratado. Então, tem essa associação com boca seca e outras doenças e condições sistêmicas que, infelizmente, estão cada vez mais comuns. Te dou uns exemplos. Por exemplo, diabetes associado com boca seca. A gente tem até alguns estudos mostrando doença celíaca, outras inflamações intestinais, gastrointestinais associadas à boca seca. A lista é grande. Por isso que a gente está vendo cada vez mais paciente com boca seca. Isso. Quando tu me fala em boca seca, eu sempre penso na diminuição do fluido, né, da salivação. Muito bem. Mas quando tu fala, assim, em alteração da saliva, tu fala na diminuição e também na qualidade? Perfeito. Sim, que bom que tu trouxe essa pergunta. Excelente. Porque pode ser que o meu paciente sente boca seca e por isso que nós, dentistas, nós temos que avaliar a função salivar do nosso paciente na prática clínica. Então, dentista, assistindo o Odontocast, temos que fazer a avaliação salivar no consultório. É simples, é validado pela ciência, é rápido e vai fazer toda a diferença para o atendimento do teu paciente. Então, isso é muito importante. O paciente ele pode ter uma alteração de fluxo salivar, da quantidade de saliva, mas pode ser que o fluxo salivar esteja normal. Então, que esse paciente, a quantidade de saliva... A qualidade é boa, mas a quantidade é pouca. Pode ser os dois, pode ser a quantidade boa e a qualidade ruim, e pode ser a qualidade ruim e a quantidade boa. Então, pode ter os dois casos. Mencionei doença celíaca. Quando a gente mede o fluxo salivar no celíaco, muitas vezes dá normal, mas esse é um paciente que ele reclama de boca seca, ou seja, são alterações em outras propriedades da saliva, que hoje a gente também consegue já fazer essa avaliação no consultório. Então, tu quer me dizer que a saliva, de certa maneira, ela também pode ser usada para diagnóstico de outras doenças, não só como prevenção em termos de doenças orais, mas ela pode me abrir um alerta, né, a me sinalizar alguma outra doença que esse paciente pode, que não é a gente que vai tratar, mas que a gente pode atender, indicar e encaminhar esse paciente. Perfeito. Sabe, Mônica, escutar isso de ti
me lembra, me ajuda, eu fico até emocionada, é verdade, porque me ajuda a lembrar o porquê estou aqui. Quando eu disse para minha mentora clínica, professora Ibtisam Al-Hashimi, que é minha mentora científica, professora Oppenheim, professora Al-Hashimi, mentora clínica, eu disse para ela, eu vou dar um curso de saliva, eu vou treinar todos os dentistas do Brasil e do mundo a fazer o diagnóstico salivar. Ela disse, tu vai. Mas tu lembra cada um deles que a boca seca nunca é um sintoma solitário. E que essa boca seca, ela comumente, ela é o primeiro sinal de uma exocrinopatia, de algo sistêmico que esse paciente tem. E é isso que tu está dizendo agora. Por isso que eu te digo que eu chego a me emocionar, porque eu lembro disso. Então, quando a gente vê a boca seca, pode ser o primeiro sinal de que o paciente tem algo sistêmico e ele não sabe isso ainda. Sabe, Mônica, eu escuto muito, eu treino agora dentistas de todo o Brasil e de todo o mundo. Eles me dizem, Débora, tu não vai acreditar. Eu vi aqui a disfunção salivar, eu vi a boca seca, fiz os testes, deu alterado, eu encaminhei para o gastro, o paciente descobriu um problema no pâncreas que ele não sabia. E quem foi o primeiro dentista, nem dentista, quem foi o primeiro profissional da saúde a fazer essa descoberta e encaminhar o paciente fui eu. Então é realmente algo que transforma e, por tu ver, é emocionante. É emocionante porque eu acho que quando tu trabalha em área de saúde, tu não tá assim pra arrumar aquele dentinho, tu tá pra cuidar da saúde daquela pessoa, né? Então eu acho assim, tu faz um diferencial. Eu brinco, né? Eu tenho muito adolescente já, né? Daí teve um que foi fazer um intercâmbio fora. Aí ele me manda a foto de uma unha encravada. Aí eu digo, amor, não tô entendendo, a tia Amor é dentista. Ai, tia Amor, não sei o que fazer, eu tô com umas medicações aqui, pelo amor de Deus, tu me ajuda. Porque a dentista é aquela profissional da saúde que acompanha eles a vida inteira. E às vezes o médico, ele foi no pediatra, depois ele não foi, se perdeu. Sabe, é um laço de confiança. Então eu acho que, quando ele me ligou, eu morria de rir, mas eu me dei conta que tu é uma referência de saúde. Né? Mesmo que seja dentária, qualquer outra coisa, tipo, eu posso contar com a tia Amor, eu posso contar com aquele profissional. Como é maravilhoso isso, né? Com certeza, somos promotores de saúde, temos que sempre nos lembrar disso. Tratamos não só de dente, mas de gente, né? O professor, aprendi isso com o professor Ricardo Thanos, da oclusão. Então, a gente tem que lembrar disso sempre, e isso faz toda a diferença, o impacto que a gente tem, tanto sabendo na saúde bucal associada à saúde geral, e o que tu falou é muito importante, em quem que o nosso paciente vai com frequência, em qual profissional da saúde que ele vai pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem ter dor. Muitos anos. E por muitos anos, é em nós, no dentista. Não é à toa que hoje tem um grande interesse, tanto no âmbito de saúde privada, saúde pública, do diagnóstico salivar, então do diagnóstico pela saliva, e que a gente escuta, né, muito, eu que estou tanto na ciência como na clínica, a saliva como novo sangue no diagnóstico em saúde. Então, cada vez mais, esse diagnóstico salivar presente e acessível para os nossos pacientes. Ele é nosso exame de sangue. Deixa eu te fazer uma pergunta. No dia a dia, assim, né? Como é que eu posso garantir que esse meu paciente esteja produzindo quantidade de saliva suficiente? Perfeito. Então, até isso é bem interessante, a gente, às vezes o paciente pergunta, né? Não, mas eu às vezes sinto a boca um pouco mais seca, o que eu posso fazer? Então, lógico que sempre o ideal é o dentista fazer essa avaliação, né? Fazer a avaliação do fluxo salivar, fazer a avaliação das propriedades da saliva, a gente vê viscoelasticidade salivar, próprio pH salivar, a capacidade tamponante da saliva. A gente avalia isso no consultório. Mas já para o dentista para o paciente, que hábitos que a gente pode ter que ajuda a produzir, né, mais saliva? Primeiro, a hidratação, que a gente falou, né? Manter-se hidratado. Para todos os meus pacientes, sempre quando eu dou lá um manejo clínico, o primeiro item é manter-se hidratado. O segundo item é lembrar de, olha que simples, mastigar. A mastigação, ainda, quando possível, quando o paciente consegue mastigar, ainda vai ser o principal estímulo. Então, a gente, assim, por exemplo, mastigar o quê? Mastigar um chiclete sem açúcar, por exemplo. A gente até tem, às vezes, chiclete produzido para isso, para estimular a salivação, mas, em geral, chiclete, né, sem açúcar vai fazer esse estímulo mecânico, né? Então, isso já vai estar mantendo o teu paciente saudável. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos pacientes que praticam jejum intermitente. Então, são pacientes que eles estão muito tempo sem mastigar, porque eles estão lá 12, 16 horas em jejum. Então, pode ser sim que esse paciente, ele sinta a boca seca. Às vezes, ele vai vir no consultório reclamando de mau hálito. Eu tenho atendido muitos pacientes assim. E eu digo assim, nossa, que bom que você tá aqui, porque vai ser muito fácil eu te ajudar. Então, a gente botando, assim, detalhes nesses hábitos do paciente.
Que era o que Então, tu isso vinha faz falando, muita né? diferença. Novos hábitos vão trazendo novos problemas, né? Então a gente vê assim essa questão do jejum intermitente, a gente vê essa modinha do shot de limão, a gente vê essa questão, por exemplo, a gente, né, na minha geração, quando a gente tinha sono e ia estudar até mais tarde, era assim, aquela taça de café. Hoje o paciente usa energético. Então, tudo isso vai trazendo alteração para a saliva, né? Com certeza. E a maioria de tudo que tu mencionou aqui, o shot com limão, não vou nem entrar na questão do pH, mas eles também causam boca seca. Então, um pH ácido e está diminuindo a saliva. Então, eu digo assim, são os socos. Eu digo assim, o paciente ele vai ter esse soco. Ele vai estar tomando o shot com limão, ele vai estar tomando o seu super coffee, ele está fazendo o jejum intermitente. Ele Agora, toma um ansiolítico. Toma um ansiolítico. Que muito jovem está tomando. Agora, eu preciso saber se ele está com a proteção, se ele está com o escudo protetor, se está funcionando ou não a função salivar dele. Porque a maioria dos nossos pacientes hoje, a realidade é essa. Tem hábitos deletérios. Tem hábitos que são esses socos, né? Esses insultos. Agora, não são todos os pacientes que estão vindo doentes no consultório. Não são todos os pacientes que estão vindo com desgaste dentário. Então, eu preciso saber quem é quem. E daí, trazer os pacientes com desgaste para consultas mais frequentes e dar para eles dicas para estimular a proteção e, lógico, trabalhar em hábito, né? Tentar diminuir os insultos, mas também trabalhar na proteção. Tá, agora então, isso é muito importante. Vamos assim para a cereja do bolo. Muito bem, já entendi da importância da saliva, já estou desesperada para chegar no consultório. Às vezes eu saio dos podcasts e digo, meu Deus, tem que mudar tudo. Eu amo, entendeu? Porque tudo bem, né? Eu quero me matar, que eu não faço, que aquilo, mas eu fico pensando, tô aprendendo, né? Vamos para a cereja do bolo. Enfim, já entendi a importância, quero saber como que eu vou fazer isso, como eu vou fazer diagnóstico, como eu vou colocar esse protocolo no meu consultório. Mônica, tá, agora, hoje é terças-feiras, que a gente grava as terças-feiras. Na quarta, quero começar, vou instituir isso aqui. Como é que a gente começa a trabalhar essa questão? Perfeito. Então, a tua pergunta é perfeita. Eu vou te dizer aqui como começar express. Tem até um curso que eu criei, é verdade. Chama Saliva Express. Amei, é exatamente isso, é pra ti. Vamos Express. Aqui eu vou destrinchar pra vocês e pra Mônica o Saliva Express. É o seguinte, tu vai começar inserindo um questionário de boca seca, de cheirostomia, que é a sensação de boca seca. Eu preciso entender se esse meu paciente ele tá sentindo essa secura na boca e em qual grau. Se é muito ou pouco. Não é só perguntar, você sente boca seca sim e não, porque nós duas temos essa formação em ciência também, né, além da prática clínica. Então, o perguntar sim e não vai ser tão relevante. Então, vou fazer um inventário de cheirostomia, que é um questionário sobre boca seca, na qual o paciente vai responder desde o nunca até o muito frequentemente. Depois disso, eu vou inserir no meu exame clínico. Como eu vou fazer esse exame clínico? Veja, é express, com espelhinho. Tu não vai ter que comprar nenhum material novo, porque tem que ser express. Tu tem que chegar amanhã no consultório e fazer. Espelhinho tu tem, todo mundo tem. O primeiro material que eu autoclavei na faculdade de odontologia da URGS foi um espelhinho de exame intrabucal, não foi? É óbvio. Então, óbvio, não é? Eu ganhei um trio quando eu passei no vestibular. A gente não lembra disso. Quando eu passei no vestibular, não tinha começado a faculdade ainda, né? Aí eu ganhei de uma amiga da minha mãe, nunca vou me esquecer dela, o trio. Era a pinça-som do espelhinho. Eu olhava aquilo e não sabia nem pra que servia. Mas o espelhinho é básico. A gente se lembra. Tu vai pegar o teu espelhinho, que tu já tem no consultório, e tu vai ver 10 pontos na cavidade oral do teu paciente. Se o espelhinho gruda na bochecha, se o espelhinho gruda na língua, tu vai pedir pro paciente levantar a língua e vai ver se tem saliva acumulada nesse assoalho bucal. Tu vai olhar as estruturas mucosas. No paciente com boca seca, ela fica bem brilhosa, fica com aquele aspecto vítreo. Sim. A gengiva ela perde o aspecto de casca de laranja, que a gente associa com saúde. Tu vai fazer, então, o exame clínico salivar. E o terceiro passo, porque isso é express, né? Express vai ser fazer os testes de função salivar. E tu vai começar com o teste que tu já tem um material no teu consultório. Então, tu vai pegar um copo de cafezinho. Aí eu tô adorando. Econômico, prático e validado pela ciência. E funciona. Tá, então tu vai pegar questionário, espelhinho e o terceiro passo... Tu vai pegar um copinho, tu serve o quê? Cafezinho, chá na sala de espera. Deve ter um copinho plástico ali, sim, a gente tem um bochechinho antes. Viu? Pronto. Então, tu vai pegar o teu copinho plástico, que antes tu só usava pro bochecho, né? Pré-consulta, e agora tu vai dar pro paciente, tu vai medir o fluxo salivar em repouso.
E isso vai te dar ali na hora já um dado se o paciente tem a quantidade de saliva, né, considerado normal, já vai te mostrar a qualidade dessa saliva, porque tu vai fazer a viscoelasticidade com o êmbolo da seringa, e tu vai te dar um poder de comunicação com o teu paciente. Ou, nos casos de odontopediatras assistindo, com os pais do teu paciente. E daí tu vai mostrar, eu fiz esse teste, que provavelmente ninguém fez. Então, nesse Express, olha a sorte de quem sintonizou hoje no Odontocast. Maravilhoso! Nesse teste, quem está sintonizado aqui hoje já vai ter levado algo a mais, já está se valorizando e se diferenciando e cumprindo o nosso papel de levar mais saúde para os pacientes. Não, e até de conhecer, de saber, né, em que boca que tu te meteu, literalmente. Não, porque às vezes tu tá falando, só que a boca não tá naquela realidade que tu tá falando ali, tu já tem até mais embasamento para saber onde é que tu vai levar esse paciente. Então, eu acho que melhora até para ti a tua prática. Além de ajudar o paciente, ele facilita a tua prática. Porque quando a gente faz a coisa de forma fácil, né? Como é bom, né? Quando a coisa se desenreda, sabe que tu chega no teu objetivo com o paciente. Porque às vezes senão tu fica falando, e aquele paciente não vai para frente, não vai, né? Então, ele vai te dando um embasamento. Ai, adorei isso, adorei. Meu Saliva paciente Express. de amanhã, o primeiro já... já separa os copinhos. Não, eu vou testar. Não, olha. Não, e eu sempre faço os testes com a minha sócia, coitada, a Silvia, né? Todo mundo conhece a Silvia. Adorei. Eu digo, ai, Silvia, vamos ver como é que é isso aqui. Primeiro vou fazer contigo. Então ela vai ser amanhã já. Silvia, já vou fazer teu teste salivar amanhã. Meu Deus do céu. Muito bem. Então esse é o Express, o teste assim rápido que todo mundo pode fazer e que já vai dar uma noção, o diferencial. Mas quais são, assim, os métodos mais eficazes, que eu imagino, assim, que tem aquela questão, assim, de qualidade, de quantidade de proteína, né? Essa questão, existe algum laboratorial? O que é de praxe? O que o pessoal está fazendo? O que tu preconiza? Perfeito. Então, hoje, a inserção desses 3 passos que eu acabei de explicar, o Express, vai ser o nosso start. O nosso ponto inicial. A partir daí, dependendo dos resultados que tu vai ter com o Express, que veja bem, para quem é dentista, vocês viram, né? Como a Mônica disse, super econômico e que vai gerar um valor imenso à tua consulta. Então, tu vai fazer com os resultados desses 3 passos, daí tu vai decidir se tu vai para testes moleculares ou não. Hoje, o que nós, dentistas, já temos disponível de teste molecular? Então, hoje, disponível de teste molecular, a gente já tem, por exemplo, o teste de microbioma oral através da saliva. Esse é um teste molecular que a gente já tem disponível para nós, dentistas. A gente tem também teste de risco genético através da saliva, já disponível também. E tem disponível em Porto Alegre, porque eu sei bem, aqui estão em todos os laboratórios, os testes de análise também hormonais pela saliva. Isso é algo bem interessante. Então, por exemplo, o hormônio do estresse, a gente está falando de estilo de vida aqui, né? Às vezes o paciente estressado, ansioso, então teste de cortisol pela saliva, teste, né, de melatonina, paciente que vem com disfunção de sono, que não dorme bem no consultório, são testes que a gente já tem disponível pela saliva. Todos esses testes, eles vêm para somar. A gente começa pelo teste clínico. Pensa comigo, quando a gente vai no médico, ele não mede a nossa pressão arterial, ele afere, né? Eu vou no médico, claro. Eu sempre falo, a primeira coisa, independente, se vai em qualquer área médica, é algo que todos os médicos fazem. Pois então, dentista, aqui você assistindo hoje ao Odontocast, a partir de hoje, todos nós faz parte da nossa consulta clínica, da nossa consulta de rotina, fazer esse diagnóstico salivar. Assim como o médico vai aferir a pressão arterial, nós, dentistas, vamos fazer a análise salivar, o diagnóstico salivar na clínica. Muito bem, fiz esse teste, tá? Então vamos simular o dia ali. Adorei. Fiz o teste, fiz as perguntinhas, né? Olhei, achei que deu tudo ok. Paro por aqui. Olhei e achei que tá pouco, que não tá na viscosidade que deveria. Para onde é que eu caminho? Para onde é que eu vou os dois lados? Perfeito. Isso que eu quero a continuidade. Isso é perfeito e até recentemente, acho que é a primeira vez que eu falo isso no podcast,
Muitos dentistas me diziam assim, Débora, eu preciso de ajuda na continuidade, né? Ok, diagnostiquei, agora o que eu faço? Eu criei recentemente um aplicativo de diagnóstico salivar, então o dentista assistindo depois pode entrar em contato, e o dentista vai ter ali o diagnóstico e já a sugestão de tratamento, né? De como tratar. Deu tudo normal? Maravilha. Tu comunica ao paciente os resultados do teste, vai ser um diferencial para tua consulta, tu entrega para o paciente um laudo de saúde salivar, isso é bárbaro, é algo que pensa, olha o diferencial. Então, teu dentista, ele sai com esse laudo de saúde salivar. Perfeito, tu sabe o que é o normal do teu paciente, tu tem os parâmetros de normalidade, né, da ciência, mas agora tu conhece o teu paciente, vai vir na consulta no retorno conforme tu havia programado para ele. Tá, deu alterado. Tá, mas vamos dizer, deu tudo bem, né? Esse exame, eu vou fazer toda a consulta, eu deveria fazer ela em toda a consulta Pelo de menos revisão? uma vez ao ano. Ah, tá, isso que eu queria saber. Frequência, a revisão. Anual. Anual, A tá. frequência é anual. Tá, muito A bem. não ser que o paciente venha com uma queixa. Se ele Claro. vier, eu tô no consultório porque eu comecei a sentir, ou se, por exemplo, se o teu paciente que sempre tá saudável, de repente começa a vir como desgaste. Sim. E daí tu vai fazer, mas o ideal é tu inserir anual no paciente saudável, porque a gente quer pegar a alteração salivar antes que ele Tá. venha com desgaste. Tá, Antes que ele venha com doença. tá. Deu tudo normal, parabéns, tá aqui o teu laudo de exame salivar, tu viu que eu sou uma dentista diferenciada, tu viu que a minha consulta não foi mais aquela consulta comum, agora eu te trouxe algo a mais e agora tu pode ainda ficar mais seguro e feliz, Claro. porque eu te fiz um check-up da tua saúde no presente e no futuro. Porque eu sei que agora, provavelmente, né, se tu manter os mesmos hábitos, tudo continuar igual, tu vai continuar vindo saudável. Sim, Então, eu tô monitorando o teu perfeito. escudo protetor. Exatamente. É maravilhoso. Tá, Perfeito. muito bem. Então, esse deu ok. Paciente que não deu ok. Daí a gente trata. O tratamento da boca seca, ele sempre se inicia com a causa. Por que que esse meu paciente está com essa alteração na saliva? É um medicamento? É um paciente que às vezes começou um ansiolítico agora, ou às vezes é o estresse, ou é porque simplesmente ele está desidratado, olha que fácil, ou porque ele está fazendo jejum intermitente, ou é um paciente que às vezes ele está começando a manifestar algo sistêmico, uma doença autoimune, diabetes, às vezes, ou até às vezes até infecção como HIV, uma das primeiros sinais pode ser a boca seca, hepatite C também. Então, eu tenho que tentar descobrir a causa. Então, vou investigar. Tu pode pedir exames que auxiliam, pode encaminhar para os nossos profissionais médicos, nossos colegas da clínicos, saúde, até pro mas clínico. a gente já vai começar a atuar. A gente vai em busca da causa, mas já começa a atuar. Primeira atuação, eu já disse lá no início, hidratar, vai se hidratar. Agora, a saliva não é só água, né? É 99% água, mas não é só água. O que mais que eu preciso fazer? Estimular. Então, nesse caso, tu vai fazer mais um exame nesse paciente, que é o fluxo salivar estimulado, para ver se tu consegue estimular essa salivação. É simples também o teste. Então, nós vamos estimular, dar estímulos como super simples, mascar chiclete sem açúcar. Pode fazer o estímulo no consultório, estímulos físicos, como, por exemplo, fotobiomodulação, laser terapia. Sim. Funciona bem, intraoral. Tem também aparelhos elétricos de estímulo extraoral, como o TENS, e intraoral, como o Salipen, que até foi desenvolvido por um dentista argentino. Olha que interessante. O Andy Wolf, que hoje mora em Israel, ele tem uma empresa que chama Saliwell, ele desenvolveu esse Salipen. Tem também medicamentos para estimular a salivação. E nós vamos, óbvio, orientar o paciente a tirar tudo que seca, ou seja, aquele vape, o cigarro eletrônico, paciente, no teu caso, a gente vai ter que não vai, a gente vai ter, lógico, para nenhum paciente faz bem para a saúde, mas agora tu tem o que mostrar para ele, então fica mais palpável. Tu tem o que justificar. Essa Se ele vai comunicação, querer se fazer ele ou vai querer não, ou aí ele não. vai ver o que Daí incomoda mais. O que incomoda mais. Também, além disso, orientações de dieta, porque tem coisas que a gente come que secam a boca e coisas que a gente come que estimulam a salivação. Então, a gente vai fazer essa orientação e olha que simples e com impacto tão grande. Orientação de higiene específica para esse paciente. E um paciente com boca seca não é qualquer creme dental da farmácia. Para qualquer paciente já não é qualquer creme dental da farmácia. Já fala né? na Cecília Aranha que Não hoje a gente tem que prescrever. Exatamente. Então a gente vai prescrever o creme dental. O que tem que ter nesse creme dental do paciente com boca seca? Tem que ter flúor, porque ele já tá com menos do escudo protetor. Ele precisa de flúor e não pode ter detergente, que é o lauril sulfato de sódio. Então, dentista, não sei se vocês já repararam, tá escrito assim, no creme dental, tem um da Curaprox, que eu gosto, o Enzical, a Sensodyne. Sim, ele é zero monte de coisa. Tem lá, sem lauril sulfato de sódio,
Tem alguns da linhas de Sensodyne também tá escrito lá, sem lauril sulfato de sódio, tu vai prescrever esse creme dental pro teu paciente. Então, tu vai individualizar. E isso, por que isso é tão importante? Lógico, porque um paciente menos protegido precisa ainda mais dessa higiene bucal, mas um creme dental com detergente seca a boca e começa a ficar dolorido para esse paciente fazer higiene. Então, a gente atua em todos esses aspectos. E tu vê como essa questão do lauril é importante, né? Tu sabe que eu tive um paciente e a gente realmente chegou na questão do lauril. A gente trocou os dentifrícios, até tem uma dermatopediátrica que é maravilhosa, a doutora Letícia, e a gente chegou nessa questão porque o paciente estava sempre trocando, e a gente tirou o lauril, foi para o Enzical e, assim, diminuiu, assim, 90%, sabe? Então... Como é difícil, faz muita né? diferença. Faz muita diferença. Eu escutei, eu lembro, nunca vou esquecer, tem uma paciente minha que eu troquei, porque eu já troco na primeira consulta, né? Porque o meu paciente vem com boca seca. Claro. Então, ele já ganha o creme dental na primeira consulta. Sim, ele já ganha, já faz Enzical. Exato, já faz parte eu dar esse creme dental, né? Com flúor e sem lauril sulfato de sódio. E daí a paciente, ela me lembra, ela mandou um áudio, depois a secretária encaminhou, dizendo assim, a diferença que fez, agradecendo. Ela disse assim, tu é um anjo na minha vida. Porque realmente ela disse agora fazer a higiene dos dentes não dói mais. Ela disse agora ela não tem mais um exato, foi o desconforto. que aconteceu com essa criança, impressionante. Agora tu vê, né, a gente vem falando assim, né, a gente foi para tantas coisas tecnológicas, tanto conhecimento, tratamento, e como assim, né, tudo é uma volta, né? A gente diz que tudo volta, as modas voltam, né? Como a gente tá voltando agora para a questão assim da prevenção, né? O dentifrício, sabe que tipo assim uma coisa meio que tá, escova com a pasta, né? A saliva todo mundo tem. Não era o que a gente dá valor, né? A gente estuda a broca, a resina, o implante, né? E como assim, para fazer essa odontologia de excelência, de futuro, de longevidade, a gente tem que se voltar para a questão básica, né? Um bom dentifrício, ter conhecimento de como é que tá a nossa saliva. Ai, que coisa linda! Eu tô assim, feliz, porque é o que eu acredito, assim, então eu tô muito, muito feliz que tu tá aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas como é? Tu sabe que isso, assim, eu trabalho muito com criança, mas eu também trabalho hoje muito com adolescente, adulto jovem, né? Como é que o paciente percebe isso, né? Como é que quando a gente traz isso, né, para ele como até um investimento, uma tecnologia, não só quando a gente faz esse teste a nível o express, né? Mas, por exemplo, sentiu uma diferença na viscosidade, na quantidade, vou fazer novos exames. Como é que o paciente recebe isso? Porque é muito novo, né? Então, às vezes a pessoa olha tipo, sabe o que é isso? Como é que o paciente vê isso? Ele acha o máximo. Todos os dentistas Saliva Pro, né? Que Saliva Pro é o meu treinamento mais completo, né? De saliva, hoje se transformou num hub de conhecimento. Todos os dentistas Saliva Pro têm o mesmo relato. O paciente, ele percebe que o seu dentista é diferenciado. E ele percebe que o seu dentista está cuidando ainda mais e melhor dele. Então, os pacientes amam. Porque são testes que são tão rápidos de se fazer no consultório que o paciente ele é não invasivo, então o paciente ele acha isso bárbaro, ele acha espetacular, ele fica feliz, ele comenta, geralmente ele acaba te encaminhando mais pacientes, né? Claro. Porque ele comenta, minha dentista avaliou a minha saliva e a tua. E é interessante que os nossos próprios colegas, que ainda não começaram a fazer o diagnóstico salivar, encaminham para nós. Claro, assim, Débora, vê para mim, óbvio. Mas vem cá, vocês têm que fazer no consultório de vocês. O dentista hoje, é o que tu disse, o mundo mudou. A gente vive uma epidemia de boca seca. Por causa do estilo de vida mudou, os hábitos mudaram, tudo mudou. Então, hoje é obrigatório fazer o diagnóstico salivar no dia a dia do consultório, tanto do clínico geral, né, odontopediatra, de adultos mais velhos e também do especialista. Isso até a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Claro, eu tenho todo aquele olhar assim da prevenção, do adolescente, da criança, adulto jovem, né? Mas, por exemplo, assim, uma pessoa que trabalha com orto, que trabalha com prótese, né? Eu não trabalho com prevenção, deixa lá pro cara da pediatria, da pério. Como é que tu vê isso? Porque eu sei que tu teve no congresso de implante, né? Perfeito. O que a pessoa que fala de saliva tá fazendo no congresso de implante? Exatamente, né? Por que a Débora palestrou, que é isso? Né? Não foi... Prevenção lá no implante. Foi espetacular. A durabilidade da reabilitação vai depender da função salivar. Então, o dentista reabilitador, o dentista que faz prótese, que faz implante, ele já vai usar o melhor material, ele já está usando os melhores protocolos. Agora, o quanto tempo isso vai durar
vai depender também da função salivar do paciente. Tem estudos claros, diversos, mostrando, por exemplo, que a durabilidade, tanto de prótese fixa como de restaurações de resina composta, ela diminui quase em metade no paciente com boca seca. Então, o teu paciente que tu usou o melhor material, tu fez o melhor protocolo, mas ele vai vir com ou a restauração vai vir mais opaca, ou não vai durar tanto, ou vai fraturar. Então, eu preciso avaliar a função salivar do meu paciente para ter sucesso no meu tratamento reabilitador também. Isso é muito importante. Tu quer me dizer que isso faz parte da consulta de revisão? Da consulta de todo o dentista. O dentista é especialista em prótese, especialista em dentística, o dentista ortodontista. Independente se faz uso dos aligners, dos Invisaligns, ou do aparelho fixo tradicional. Independente. Se eu quero que esse meu paciente tenha, né, ele tenha o sucesso no tratamento ortodôntico e continue saudável, eu preciso inserir esse diagnóstico salivar no meu paciente. É uma maneira de manter esse paciente saudável. Mas eu quero voltar uma partezinha aqui que eu me perdi um pouco. Muito bem, fui lá, fiz os exames que tu me disseste que era para fazer, que era a questão assim, fazer as perguntinhas, fiz o exame com o meu espelhinho e fiz o teste salivar no copinho. Muito bem. Vi que ele está com fluxo salivar diminuído. Qual é o tratamento específico para eu já ajudar esse paciente na hora? Eu quero deixar assim um pouquinho mais sedimentado. O que eu vou fazer na hora? Já estou vendo que aquilo não está com uma boa, né, um bom fluxo salivar. O que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento básico? Perfeito. Então, o básico, tu vai falar sobre hidratação para esse paciente. Tu pode até calcular o quanto ele vai beber de água por quilo de peso. Então, 35 ml por cada quilo de peso. Então, falar sobre hidratação com o paciente e estimular a salivação. Se tu viu alterado, tu vai fazer aquele teste de saliva estimulada. Então, tu vai ver se a glândula salivar do paciente está saudável o suficiente para responder estímulo. E se estiver, tu já vai estimular. E muito comumente isso já é o suficiente para o paciente voltar na próxima consulta de retorno já com padrões em normalidade. Então tu vai fazer o estímulo da salivação desse paciente. Como que tu estimula? Pode ser o estímulo físico, a mastigação, lembra? Sim, que a gente já conversou. O uso do chiclete, já falamos, o laser, etc. Pode ser, dependendo do caso, um estímulo medicamentoso, mas isso geralmente a gente usa se é um paciente com condições sistêmicas atreladas. Sim, aí nós Então, vamos fazer outros exames para diagnosticar. Exames. E vai trabalhar na higiene dele, tirando o que seca. Tá, mas basicamente uma boa quantidade de pacientes eu vou conseguir solucionar a nível de consultório de uma forma muito simples e econômica. Perfeita. Tu vai conseguir diagnosticar e tratar. Que bom que a gente voltou nesse ponto. Isso é essencial. Exato. A gente precisa diagnosticar e tratar e resolver. E na maioria dos pacientes, esse é o caso. Tu diagnostica, trata e tu resolve. E daí tá voltando o escudo protetor. Não, e uma daí coisa tá mantendo ele simples, saudável. fácil, barata e que às vezes a gente não tem essa noção, esse conhecimento. Ai, eu tô apaixonada, amanhã eu já vou fazer. Adorei. Ai, adorei. Não, e é maravilhoso porque vai dar certo para vários pacientes, eu vou conseguir melhorar o escudo protetor de vários, e o que eu não conseguir, eu já tô vendo ali que eu tô desprotegida e que eu tenho que atuar um pouco mais, pesquisando mais. Então, isso vai também te dando uma tranquilidade que tu tá realmente cuidando desse paciente. Exatamente. Ai, maravilhoso. E se valorizando, né? A gente está comentando, a nossa odontologia é tão maravilhosa, é uma profissão maravilhosa, né? A odontologia, graças a Deus, a gente escolheu bem, a gente ama o que a gente faz e a gente merece se sentir valorizadas, né? A gente merece isso e esse reconhecimento. E lógico, a gente faz o que faz para levar mais saúde para o paciente, né? Eu digo, a gente falou lá no início, tô voltando aos meus filhos agora, porque a gente falou, que eu tenho 2 filhos pequenininhos, né? A Mônica disse 5 e 3. Por que eu saio de casa? Por que eu, agora no início, meu primeiro curso esse ano foi em Portugal, né? Por que eu vai para Portugal, vai para Porto Alegre, vai para Belém do Pará? É essa missão de levar esse conhecimento para o dentista, para que nós, dentistas, a gente consiga levar ainda mais saúde para o nosso paciente. Fazer um trabalho de excelência, né? A longo prazo, não imediatista, né? Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu vê o papel da saliva, assim, na odontologia do futuro? Porque é uma coisa que eu vejo que tu tem um amor e um carinho e tu tá numa dedicação, né? Então, como é que tu enxerga a saliva de agora para o futuro? Como é que ela vai se inserir no consultório e nos tratamentos e na prevenção?
Diagnóstico salivar é a parte chave do sucesso clínico no presente e no futuro. No futuro, vai fazer parte do consultório de todos os dentistas. Esse diagnóstico salivar, esse diagnóstico que a gente chamou aqui de express, vai fazer parte da consulta de rotina. No futuro, eu realmente espero que a gente consiga, que o dentista aprenda isso na faculdade, já na graduação. Inclusive, dei um webinário para a ABENO, para a Associação Brasileira de Ensino Odontológico. É no segundo semestre de 2024, a gente está trabalhando nisso para trazer para todas as graduações de odontologia do Brasil e do mundo. Todos os dentistas, não vou dizer todos os dentistas já reconheceram, porque a gente ainda está nesse papel de conscientização, por isso que é importante odontocasts, podcasts como o teu. Então, o dentista ele está já reconhecendo, eu acredito que no futuro vai ser uma parte que é a rotina. O diagnóstico salivar faz parte da nossa Hoje ele é um diferencial. Hoje ainda é um diferencial. E vem cá, a sorte do dentista que sintonizou aqui no Odontocast. É verdade. Não, a Mônica tá isso, é verdade. Sorte tua que tá sintonizado aqui, porque isso pra ti ainda é um diferencial. Dá mais 10 anos, daí vai ser o padrão. Eu espero que seja o padrão. Tô trabalhando pra isso. Tô indo atravessando oceanos pra isso. Mas ainda é um diferencial. E tu tá aqui no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu acho que o diferencial é o que faz a tua carreira de sucesso, que as pessoas sonham tanto. Às vezes ela tá buscando aquilo e às vezes é o cuidado do teu paciente. Esse é o ponto, né? Uma das coisas assim, né, que assim como tu diz, Mônica, é prático, é rápido, né? E ele vai ser algo do nosso dia a dia. É o exame até de mucosas, né? Quem fez estomatologia acaba tendo isso. E aí, claro, como eu tenho no meu consultório 2 estômatos, acabei fazendo doutorado em estomatologia também, a gente tem esse olhar, esse cuidado, é a coisa mais engraçada, né? Então, a gente faz todas as especialidades odontológicas, inclusive estomatologia, mas a gente tem um olhar de quando o paciente vem para a revisão, fazer aquele 90 segundos de exame, super rápido. E ele não é algo que as pessoas façam no dia a dia, mas teria que ser. Né? Então, assim, cuidar não só dos dentes, mas da mucosa, cuidar o escudo protetor, né? Isso vai te trazendo diferencial. E eu noto que aqui, até em Porto Alegre, a gente é referência de um consultório estomatológico, muito dermato nos manda para fazer biópsia, porque a gente acabou se tornando inovador nessa questão, né? Então, assim, por que não a saliva, que vai te trazer um desempenho muito melhor, né? E ainda vai trazer algo bom para o teu paciente. Ah, maravilhoso, amei. Ai, Débora, gostaria de perguntar mais tanta coisa. Ai, coisa boa. Sabe, Débora, que isso aqui assim não é uma aula, é um bate-papo, né? E eu sempre digo assim que conhecimento é uma coisa maravilhosa, sabe, a odontologia baseada em evidência científica é maravilhoso, mas o que diferencia um profissional de outro, né? São as tomadas de decisão, são o teu planejamento, o teu diagnóstico, a tua dedicação. Então, assim, quando eu comecei, eu gostaria de ter conversado com pessoas que tivessem me dado, assim, o caminho da roça, sabe? Né? Então, eu acho que te ouvir é uma virada de chave. Às vezes as pessoas estão procurando uma mina de ouro e estão com aquilo, assim, tão simples, tão fácil, e que aquilo é o segredo, né? Que é tu ter um cuidado do teu paciente, fazer o teu melhor, né? Ah, maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu fazendo, assim, um momento filosófico, mas é que quem trabalha com prevenção ama poder ouvir isso de pessoas assim que realmente estão fazendo diferença na odontologia. Eu acho que tu, né, eu venho te acompanhando há muito tempo, assim, eu digo, ai meu Deus, que sonho, imagina trazer para o meu pai uma coisa assim, do além, entendeu? E aí agora nós estamos aqui, é demais. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que tu daria hoje, a Débora de hoje, já com anos de experiência, assim, de conselho para uma pessoa que está começando hoje na odontologia, sabe? Que caminho a tomar para se diferenciar, sabe? Assim, eu gostaria que tivessem me dito isso. Perfeito, amei isso, né? E isso que tu falou é tão importante, sabe? Nesse que tu falou, eu tô num momento reflexivo aqui, que é de pensar, assim, que nada é por acaso, né? Então, enquanto tu falava, tu dizendo que especial tu tá aqui, eu tô pensando também, né? Nada é por acaso, né? De que eu tô aqui hoje contigo. Então, te agradeço essa oportunidade e com cada um de vocês. O que eu diria pra Débora quando ela começou? Nossa, eu diria, é que eu acredito que eu diria algo que me disseram, que eu segui, me disseram estude, dentista bom é dentista que estuda, então eu diria estude. Eu diria logo que eu comecei, algo que eu me dei conta mais adiante, que é uma dica que eu sempre digo, eu dou hoje para os meus alunos, eu digo, faça o que ninguém faz, que é o se diferencie.
Então, tu vê, eu escolhi esse nicho de diagnóstico salivar, uma maneira de diferenciação, ainda é. Lógico que agora eu quero trazer isso, né? Quero que isso vire rotina, essa é a minha missão, mas ainda é um super diferencial. Então, estude, faça o que ninguém faz e sempre, né? Baseado em evidência. Acho que isso é tão importante, né? A prática odontológica baseada em evidência é tão importante isso para a nossa clínica, isso nos dá segurança, nos traz mais assertividade, nos ajuda realmente a levar mais saúde para os nossos pacientes e com certeza eu diria, siga os teus sonhos, né? Então, a gente começou falando quem é a Débora, eu disse, eu sou de Porto Alegre, né? Eu vim de Porto Alegre, formei na URGS, e quando eu estava aqui na URGS, tu perguntou o que não te disseram. Eu vou te dizer o que me disseram e que eu não segui. Me disseram, tu nunca vai conseguir fazer um doutorado nos Estados Unidos. É impossível para o dentista. Tu é brasileira, tu jamais vai ganhar bolsa. E eu disse, bom, não, eu já tenho, mas esse é o meu sonho. E até que a professora Marisa Maltz, a primeira mentora, ela disse assim, tu vai. Ela falou bem assim para mim. Então, graças a Deus que eu tive a professora Marisa, que ela disse, tu vai e tu vai seguir, tu vai conseguir. E eu fui. Então, eu não desacreditei. Enquanto tiveram pessoas que disseram, tu nunca vai conseguir, eu fui e eu fiz o meu PhD nos Estados Unidos com bolsa completa de uma universidade americana. Maravilhoso. E brasileira. Então, esse é o conselho também que eu daria para Débora, começando a odontologia. Acreditar nos teus sonhos. Acredite em si mesma, acredite nos teus sonhos. Vai dar certo. É maravilhoso. E eu acho que quem estuda tem mais chance ainda, né? Com certeza. Débora, aproveitando que tu falou esse conselho, assim, estude, né? O que é estude, né? Tipo assim, oi... Quando a gente faz a faculdade, a gente, já sou dentista, né? Tu só é dentista. Gente, tu tem que estar todo ano te atualizando, aprendendo coisas novas. Eu vejo assim, até no podcast, em todas essas reuniões que eu tive, que eu tô sempre em congresso, eu tô sempre nos cursos da associação e, gente, parece que não dá fim. Eu tô bem aquela coisa assim, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não sei, né? Porque tu vai te dando conta como tem coisa para aprender. Então, eu queria, assim, para pessoa que quer aprender um pouco mais para saliva, né? Porque eu vou ser a tua próxima aluna. Com certeza. Eu queria, assim, que tu falasse um pouquinho, assim, dos teus cursos. Onde é que a gente pode ter acesso a esse conhecimento, a esses cursos? Eu sei que tu é de São Paulo, né? Mas eu sei que tu vem para Porto Alegre dar curso, eu sei que tu tem curso online. Claro que aquilo não é uma especialidade da pessoa, mas ela pode fazer o seu dia a dia um diferencial, pode trazer isso para o dia a dia da clínica, como a gente vem falando. Tá, falou tudo, mas onde é que eu busco isso aí? Onde é que eu encontro? Porque a gente também tem que dar o passo a passo, o caminho da roça para essas pessoas, e eu acho que tu é uma pessoa, não é questão assim de fazer propaganda, né, do teu curso, não, mas tu é a pessoa hoje que é a dama da saliva na odontologia brasileira, então eu acho que a pessoa está melhor encaminhada impossível, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse caminho que a pessoa pode fazer para trabalhar com saliva. Perfeito, então como começar, né, onde adquirir o conhecimento, então... Lógico, aqui a gente já teve, né, o início, né, desse conhecimento. A virada de chave. A virada de chave. Tem também o meu canal do YouTube, doutora Débora Heller no YouTube. Mas como realmente aprender o passo a passo, o protocolo, como ter acesso a esse aplicativo de diagnóstico salivar, é dentro do Hub de Conhecimento Saliva Pro. Faz 2 anos eu criei o Saliva Pro. O Saliva Pro começou como um curso online, né, que ensina a fazer o diagnóstico salivar, ensina a diagnosticar e tratar as disfunções salivares. Depois a gente criou o Saliva Express, que é o mais rápido, que aqui a gente já teve uma palhinha, né, do que é o Express. Lógico, ali tu vai ter todo o passo a passo. Então, entre no Hub Saliva Pro. Convido a todos que estão nos assistindo hoje, né, que sintonizaram aqui no podcast. Nada é por acaso, né? A palavra coincidência simplesmente não existe no meu vocabulário, né? No da Mônica também não, né? Mônica, essa palavra nem existe no nosso dialeto, então nada por acaso, você está aqui, tem sempre um porquê, então tenha a oportunidade de vir para o Hub Saliva Pro, entre no meu Instagram, a Dentista Cientista no Instagram, lá vocês vão ter um link, vai ter escrito assim, lista de espera Saliva Pro. Não sei quando você vai assistir esse podcast, pode ser que a gente tenha vagas abertas ou em breve a gente vai ter isso para entrar no nosso Hub de Conhecimento online. Presencial, o que a gente já tem agendado agora, 2025, primeiro semestre,
aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ter já agendado, nós já temos aqui com data confirmada, no dia 15 de abril, em Taquara, estarei junto com a Inbox do Rodrigo, estarei em Taquara, a primeira vez o Saliva Pro presencial no Rio Grande do Sul, e também estamos por pedidos também de dentistas, tentando organizar no dia 11 de abril, já vou deixar aqui a possibilidade, né, também, em Porto Alegre. Mas para os dentistas que fica fácil, né, vir até Taquara, vale a pena. Então é algo que vai ser a virada de chave. Vale muito a pena o presencial e para quem não tá perto, nem de Taquara, nem de Porto Alegre, vem daí pro Saliva Pro online, que é onde tu vai ter a certeza que tu vai ter o conhecimento do diagnóstico salivar baseado em evidências. Não, e é maravilhoso, sabe? Às vezes a gente pensa, mas o curso eu tenho que gastar, eu tenho que pagar. As pessoas também têm um pouquinho de dificuldade, né, com isso. E uma das coisas que eu sempre falo, eu venho de uma família de comerciante, de empresário, eu sou, assim, a única da área de saúde, né? Eu digo, quando tu é comerciante, tu compra um produto e vende ele. Quando tu é da área da saúde, tu vende conhecimento. Se tu não compra ele vai ficando cada vez mais escasso. Tu tem que ir repondo, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que curso não é que é caro, né? Ele se paga. Por quê? Porque tu vai estocando e tu vai vender ele, porque tu vai atender melhor, as pessoas vão vir, as pessoas vão fidelizar. Então, assim, uma das coisas assim, que eu quero dizer, assim, que eu achei tão lindo que tu falou, assim, conselho, estude. Sabe, faça o curso, invista. Esse é o material mais importante do consultório. Mais do que a resina, mais do que o scanner, é o teu conhecimento. Aí a pessoa paga os equipamentos e não paga o conhecimento. E o conhecimento usa em todas as consultas, né? Cada paciente que está lá, tu está usando esse equipamento, conhecimento. Então, assim, quero dizer que o próximo curso, já vou ser colega de vocês, vou estar lá. Mas eu já te acompanho bastante, eu fiz vários online, mas eu quero fazer o presencial. E não tem como te agradecer, Débora. Assim, só estou esperando a tua volta para Porto Alegre de novo, para a gente fazer o second time. Tu é tão divina, né? Então eu acho que tu conseguiu, não é só porque tu sonhou, porque tu foi lá e fez, mas porque tu é uma pessoa positiva, tu é uma pessoa perseverante. Sabe, tu vem e faz... Gente, a gente combinou, foi tão na louca, vamos, pode, não pode, não. Sabe, tudo prático, então as coisas fluem. Eu sempre digo, quem quer fazer, faz. Né? Então, assim, mas é aqui, ali, não tem, aonde que é que eu tô indo? Né? Então, Débora, eu te desejo, assim, muito sucesso. Que esse seja o primeiro dos nossos momentos juntas, sabe? Amém, que a gente amém. possa fazer outras, né, coisas que possam ser importantes para o nosso paciente ou para os nossos colegas. Tu é maravilhosa, vou te acompanhar cada vez mais. Obrigada. E, né, nós estamos em começo de 2025, então te desejar um ano maravilhoso junto com a tua família e te agradecer muito, muito mesmo. Obrigada, Mônica. Como foi especial te conhecer agora presencialmente também, né? Saiba que, assim, a admiração aqui é mútua e parabéns de novo, parabéns pela tua iniciativa do OdontoCast, né? A Mônica, assim, anos de experiência na clínica com um consultório maravilhoso aqui em Porto Alegre, e ela disse, né? Agora eu vou transmitir esse conhecimento para todos. Que bom que tu tomou essa decisão. Eu já tô aqui conversando com ela porque tem o potencial é enorme, né? Então, já estamos aqui conversando sobre como levar mais, né, da Mônica, do conhecimento da Mônica para tantas outras pessoas que tu já faz diferença. Tu torna esse mundo um lugar melhor. Débora. É verdade. Tu torna o mundo um lugar melhor e saiba que é uma honra conectar contigo e somar contigo. E eu penso que juntas a gente vai conseguir tornar esse mundo um lugar ainda melhor. Ai, que divina! Obrigada. Prazer. Eita, dá uma sugestão. Agradeço. Obrigada. Uma vez. Passa pra frente. Obrigada. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho que poxa. Aproveita, porque eu não tenho como Te agradecer. Eu conhecia, no fim de semana, pra te aquecer o novo leite. Obrigada. Obrigada. Ai, de amor. E eu sempre... É uma maravilha.